E aí, Breno na área de novo, falando mais uma vez do Evangelho de Jesus Cristo. Hoje vamos falar de João Marcos, conhecido como Marcos. Na Bíblia está Marcos, algumas Bíblias São Marcos, que era primo de Barnabé. Barnabé, aquele que fez as suas viagens junto com Paulo. Marcos também andou, ele era um hebreu, o nome João Marcos era um nome de hebreu e Marcos um nome romano, era costume na época de fazer isso, por isso ficou que era João Marcos. Aparece em vários lugares o nome dele, inclusive em Atos dos Apóstolos. Ele fez parte dos 70 apóstolos que saíram para poder pregar o Evangelho. Para quem não conhecia a história de Marcos, não sabia quem que era, ele era um homem simples, foi um dos primeiros a escrever o Evangelho. Alguns falam que Mateus tinha escrito primeiro e Marcos faz tipo um resumo do Evangelho de Mateus, mas é o contrário. Marcos ele é um homem mais simples, escreveu um dos evangelhos primeiro. Depois veio Mateus e escreveu o Evangelho segundo o que estava escrito, Mateus que conviveu, Mateus que era o coletor de impostos. Depois ele veio e escreveu seguindo o mesmo segmento de João Marcos, mesmo segmento de Marcos. Eu quero falar hoje para vocês sobre os lavradores homicidas. O Evangelho está no capítulo 12 do livro de Marcos. Então, começou-lhe a falar em parábolas. Jesus chegou e começou a falar para eles em parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, cavou um lugar, construiu uma torre, arrendou-a depois para alguns lavradores e partiu para uma viagem. Chegando o tempo, enviou aos lavradores um servo para receber deles uma parte dos frutos da vinha. Quem que é esse senhor que plantou? Aqui está escrito senhor com letra minúscula, não convém falar mais. Esse senhor, se vocês forem prestar atenção no Evangelho até o final, esse senhor é Deus. Ele plantou uma vinha. Essa vinha dele, na parábola, é como se fosse a terra que foi dada aos filhos. E foi dada essa vinha aos filhos para que se cuidassem. Mas eles o agarraram, o espancaram e mandaram de volta, com as mãos vazias. Assim o povo fazia com os profetas. De novo enviou-lhes outro servo, mas também estes feriram na cabeça e o injuriaram. Mandou-lhes mais um outro, este mataram. Depois mandou mais outros, dos quais feriram uns e mataram outros. Cada profeta que foi vindo, que Deus foi mandando, que ele é o Senhor nessa parábola, para poder ficar bem entendido, cada profeta que foi sendo mandado, uns eles matavam, outros eles feriam, outros eles não deixavam seguir. Alguns foram arrebatados, mas não foi o caso de todos. Mas foram profetas no qual Deus foi mandando para a terra. Restava-lhe ainda alguém, o seu próprio filho, o filho bem amado. Enviou-lhes este último, pensando, a meu filho eles vão respeitar. Quem é o filho? O filho é Jesus Cristo. E Deus mandou para que eles respeitassem, pensando, este eles vão respeitar. Mas os lavradores disseram uns aos outros, este é o herdeiro, vamos matá-lo e ficaremos com a herança. Olha só para ver como que o povo era e como que o povo é. Podem pensar mesmo, pode pôr na cabeça como que é, porque a Bíblia foi escrita não para aquele tempo, nem para um tempo próximo. Sempre ela foi escrita para esse tempo. Agarrando-o, mataram-no e lançaram fora da vinha. O que fará o dono da vinha? Virá e exterminará os lavradores e dará a vinha a outros? Não lestes a Escritura? A pedra
que os construtores rejeitaram, tornou-se agora a pedra angular. O que eles fizeram? Eles pegaram o filho de Deus, e mataram. Pegaram o filho dele e jogaram fora. Quem que fez isso? Os sacerdotes. Quem que fez isso? A turma que sempre quis mandar em tudo. Os arrendatários da vinha. E agora o que aconteceu? Quando eles fizeram isso, a pedra que era o filho, que é o Jesus, que eles rejeitaram, agora é a pedra angular. Agora é a pedra principal. E sobre essa pedra, que é Jesus Cristo, foi criada toda a igreja. Cada um de nós é uma igreja. Cada um de nós é um templo do Espírito Santo. Isso é obra do Senhor e é admirável aos nossos olhos. Eles procuravam prendê-lo, mas tiveram medo da multidão, pois tinham compreendido bem que a parábola dirigida a eles, dirigindo-os foram embora. A parábola que Jesus contou para eles, na verdade, que ele estava contando para os sacerdotes, foi dirigida para eles, porque eles iam fazer aquilo. Essa parábola, essa história, foi contada por Jesus aos sacerdotes. Então, reflitam, pensem nisso e pensem em cada segmento que cada um segue na vida. Se vocês estão sendo esses lavradores que arrendaram a terra, ou se vocês estão sendo pessoas boas. Esse foi o Evangelho de Marcos, capítulo 12. Todos que tiverem uma Bíblia podem pegar, abrir e refletir. Ou podem assistir o vídeo quantas vezes for necessário, porque aqui ela já está sendo explicado para que fique bem entendido. Do mais, curta, compartilhe, acione o sininho para receber mais notificações. E muito obrigado e fique com Deus. Até amanhã.